Muito bom ter você aqui. Seja bem-vindo. Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Ajude-me a levar conforto e conhecimento do mundo espiritual a outras pessoas. Divulgar o espiritismo também é um ato de amor ao próximo. Do livro Juventude Interrompida, Relatos e Alertas dos Jovens do Além, psicografado pela médium Adriana Teles, relato do espírito de Jurandir. Socorro! 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 Era assim que eu gritava, sem parar, naquele horror em que me encontrava. A todo instante, tentava abrir meus olhos para ter a impressão de que tudo ao meu redor não se passava de mero pesadelo. Triste ilusão. Por mais que gritasse, por mais que chorasse, por mais que me desesperasse, nada acontecia. Pedia, chamava pelo amor de Deus, que alguém ouvisse o meu chamado, que alguém pudesse matar a minha sede e que alguém pudesse explicar-me o que se passava comigo. A última coisa de que me lembrava era que parara o meu carro em cima da terceira ponte, tirara o cinto de segurança, subira no peitoril lateral e pulara lá de cima. A dor que sentia naquele momento pela perda dele, aquele que eu amava desesperadamente e que acabara de deixar-me porque encontrara outro que poderia dar a ele talvez algo que eu, pela minha pouca idade, não consegui. Durante os pouquíssimos segundos que durou a minha queda, até o momento em que senti meu corpo bater na água gelada, passaram em minha mente a lembrança da minha infância, da minha mãe, do meu pai e de meus 2 irmãos mais novos do que eu, que me amavam, apesar de ter dado ciência a eles da grande perturbação que me assombrava, pois descobrira, havia tão pouco tempo, que era gay, que me interessava por outro ser do mesmo sexo. Sabia que essa revelação causaria uma dor muito grande a meus familiares, principalmente a meu pai, que fora criado em família muito católica, que vivera em uma pequena cidade do interior. Não sabia, de verdade, qual seria a reação de meu pai. A única coisa que sabia é que eu não poderia continuar iludindo-os, com a pretensão de que mais cedo ou mais tarde iria casar-me com uma bela moça e lhes daria netos. Sabia, entretanto, que minha mãe me apoiaria, e com essa ideia firme, contei-lhe o que me fazia tão triste e inseguro. Triste, não por mim, triste por eles. O que sei é que meu pai simplesmente passou a ignorar-me, como se nunca tivesse existido em sua vida. Meus irmãos, na época com 12 e 8 anos, não entendiam com certeza o que acontecia comigo. Só sabiam que tínhamos brigado, eu e meu pai, e que por isso precisei sair de casa. Minha mãe, coitada, só fazia chorar. Ligava para ela todos os dias, com o intuito de garantir-lhe que me encontrava bem, apesar de meu coração estar em pedaços. Saí de casa, fui morar com Ricardo, meu namorado. Ele que no início fazia tudo para agradar-me,
para que eu conseguisse esquecer o que tinha acontecido. Levava-me para jantar nos melhores restaurantes de Vitória. Viajava comigo aos finais de semana, ora para São Paulo, ora para o Rio de Janeiro, ou simplesmente para as montanhas de nosso estado. Vivia como um rei, cercado de todos os privilégios que o dinheiro dele poderia comprar. Imagine isso tudo acontecendo com um jovem de apenas 19 anos de idade. Vivemos muito bem por 6 longos meses. Ele trabalhava durante o dia e mimava-me à noite. De repente, após uma festa em uma badalada boate de Vitória, percebi seu olhar em outro rapaz, uns 2 anos mais novo que eu. Percebi, após alguns dias, a indiferença com que passou a tratar-me. Comecei a verificar com cautela seus e-mails e seu Facebook. Percebi que aquele jovem se fazia cada vez mais frequente em sua rede social. Passei a ficar durante a noite até altas horas da madrugada sem ter notícias dele, pois não atendia ao celular ou deixava-o na caixa postal. Lutei muito comigo mesmo para não enxergar o que se passava, até que um dia de domingo, após ser deixado em casa, resolvi dar uma volta no calçadão de Camburi e o vi jogando vôlei com ele. Tão novo, tão belo e tão carismático. Corri à casa, peguei o meu carro e fiquei escondido, observando o que acontecia. Vi os dois entrarem no carro, que seguiu em direção à rodovia Norte-Sul, e em poucos minutos entraram em um motel. Simplesmente parei de respirar, senti meu corpo congelar e perdi os sentidos. Quando me recuperei, só pensava em terminar com tudo. Num ímpeto, dirigi feito um louco até a 3ª ponte, com o objetivo de ir em busca do conforto do abraço de minha mãe. Mas, sem poder raciocinar direito, parei o carro no vão central da ponte e joguei-me lá de cima. Após tudo que narrei, fiquei por não sei quanto tempo naquele lugar que aprendi a chamar de umbral. O horror me assolava a cada minuto que lá passava. Bebi água da lama e comi restos de vegetais e alguns animais horríveis. Ouvia de longe, apesar do barulho ensurdecedor que existia sempre ao meu lado, principalmente os gritos de suicida que não saíam dos meus ouvidos. De vez em quando, uma luz iluminava alguns pontos daquele vale. Passei a observar mais atentamente e a vigiar o que faziam as criaturas iluminadas. Até que um dia, não sei de onde tirei forças, consegui correr até eles, no momento em que resgatavam uma jovem, e pedi-lhes que me tirassem daquele lugar. Acordei, então, em um hospital muito limpo, com pessoas também deitadas ao meu lado e com enfermeiros tão atenciosos que não tinham a menor ideia do que acontecera. Só sabia que tinha tomado banho, que estava com o cabelo penteado e que não sentia mais sede e nem fome. Fui informado por Mariana, uma jovem senhora que estava sempre no quarto, ajudando a quem precisasse, que fora resgatado pelos lanceiros de Maria e que já estava lá havia 15 dias. Fiquei sabendo também
que só saí daquele lugar porque, mesmo sem recordar nitidamente, lembrei-me de Deus e pedi que Ele me tirasse de lá. Hoje, depois de 9 meses neste hospital, sinto-me mais fortalecido. Ainda não sou capaz de ajudar a cuidar dos outros como eu, mas ajudo na limpeza e no cuidado com o jardim. Tive a oportunidade de vir aqui hoje, trazido por outro jovem, para contar como é a vida dos jovens que retornaram ao mundo espiritual, para que suas histórias sirvam de alerta a tantos outros e que não cometam os mesmos erros. Agradeço a Deus por essa oportunidade e rogo a Ele para que vocês tenham força de continuar esse trabalho. Queria que todos os jovens como eu tivessem a oportunidade de conhecer o que se passa do lado de cá, para que não sejam pegos tão de surpresa. Que Jesus esteja sempre com vocês. Jurandir.